eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti toda a nossa inteligência e o nosso discernimento. Queremos convidar ao Senhor, Pai, para que o Senhor fale no nosso coração. O Teu Espírito é que ministra, é o Teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Portanto, retira toda a resistência espiritual em nossa mente, em nosso coração, quebra todas as fortalezas espirituais que impedem da Tua palavra de vida, Pai, transformar a nossa história. Nós queremos, em nome de Jesus, Te convidar para que o Senhor nos ensine essa noite. Fica conosco, cortamos todas as comunicações com todo espírito que não venha da parte do Senhor. Estabelecemos aqui a Tua vontade e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Estamos trabalhando, esse é o nosso 5º encontro. Estamos trabalhando em cima do Salmo 91. Salmo 91 é uma promessa de segurança, é uma expressão de proteção. Muita gente conhece o Salmo, decora o Salmo, mas não sabe todas as realidades que compõem cada um desses versos bíblicos. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre proteção, e hoje eu queria falar sobre vencer armadilhas, sobre vencer a tentação, sobre não ser picado pelo veneno de morte. O Salmo 91, ele fala sobre isso aí mesmo, sobre refúgio, um lugar de proteção no alto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É algo que você não consegue tocar, é algo que você não consegue alcançar, é um lugar que você se torna de uma maneira protegida e você jamais ficará vulnerável. Você está protegido debaixo de uma cobertura militar. Ele usa muitos termos militares nesse Salmo 91. E eu queria convidar você para que você lesse comigo. Você pode fazer isso? Vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. São 16 versículos. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A NVI, a nova versão internacional, diz: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Então, o que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha. É um convite
O passarinho é feito para andar onde, gente? Para onde para andar? Voar. O negócio dele não é ficar no chão, o negócio dele é voar. Então, o que o caçador faz? O que o passarinheiro faz? Prepara uma armadilha, prepara um convite para que ele saia da proteção do Altíssimo, saia debaixo da autoridade de Deus e seja aprisionado dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola, dentro de um local onde ele não pode sair mais. A armadilha, ela funciona assim. É fácil de você entrar, mas é impossível você sair sem ajuda. A partir do momento que você caiu na armadilha, você assinou o contrato, você selou a aliança, a partir do momento que você combinou, já, você está preso a ela ali. Então Deus, ele livra a gente de entrar. A oração que nós conhecemos como Pai Nosso, ela diz isso: livrai-nos, muita gente fala do mal, não é isso? Mas a versão verdadeira é livrai-nos do maligno. Não é que é o mal institucionalizado, é o mal, o mundo é mal, não. Existe um poder maligno, é uma pessoa que atua contra você, ele quer o teu mal. Como é que funciona a armadilha? A armadilha funciona como uma tentação. Tentação é um negócio tão sério. Tem gente que acha que Adão e Eva eram dois bobocas que estavam lá no jardim do Éden. Gente, não era não, gente. Gente, ninguém nessa vida teve mais intimidade com Deus do que Adão e Eva. Ninguém. Deus aparecia para ele, conversava com ele todo dia no entardecer. Você já parou para pensar nisso, gente? A glória de Deus era tão grande para ele que ele nem conseguia ver que estava nu. Estava nu. E não se envergonhava. Quando ele deixa de olhar para Deus e olha para si mesmo, isso que o pecado faz, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Adão, gente, não era um bobalhão, não, gente. Adão era o ser mais inteligente. Quando Deus disse assim, ó, você vai dar nome para os animais. Você vai cuidar do jardim para lavrar, para guardar. Gente, você viu o tamanho do jardim? O jardim vem do Iraque até a ponta aqui do Egito. Um homem cuidando do jardim. Quer dizer, alguém que foi... O pecado foi tirando nossa força, foi roubando nossa inteligência. Ele foi castrando o homem da verdadeira criação. Nós perdemos a glória de Deus. Nós perdemos aquilo que Deus nos deu. Adão não. Adão tinha isso. E a tentação foi algo tão impressionante que a serpente conseguiu enganar ele. Então, tentação, aprenda isso, querido. Você não deve enfrentá-la. De tentação a gente não enfrenta. A gente faz o quê? A gente foge. Tentação é para você fugir. Se você cair na bobagem, dizer assim, não, eu sou forte, pronto, se prepara que você vai cair. Nessa que você pensa que é forte, você cai. Então você tem que aprender o quê? A dizer, não, não vou, não quero, não me interessa. É não ficar conversando com a consciência, é não ficar conversando com a mente, é não ficar conversando com as possibilidades. Por que a tentação é tão ruim, pastor? Porque ela te leva para um lugar chamado morte. O laço do passarinheiro, gente, só tem uma razão de existir. É para te matar. É por isso que há uma dupla libertação. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, do veneno mortal. E se você pegar na Bíblia, você vai ver a quantidade de referências ao laço do passarinheiro, ao laço maligno, essa prisão espiritual. Se você já fumou, você começa a fumar e fala assim, vai dar nada, eu tenho controle. Gente, para parar de fumar, só Jesus libertando. O camarada começa a beber, não, é só um pouquinho. Quando ele vê a mulher dele não quer mais ele, o filho dele não quer mais ele, o filho dele está bebendo também. Não, eu vou fumar, é só um baseado. É só uma carreirinha de pó, é só uma pedra. O pecado tem esse poder de capturar a gente. É por isso que a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, o pastor Pedro fala isso, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você que fuma ou já fumou, sabe o que é tragar. Tragar, você vai sendo consumido. A sua vida vai sendo
destruída mesmo. E você vê, gente, eu recebi a notícia de um amigo meu que faleceu na quarta-feira passada agora, anteontem, eu não sabia. E você vê por que ele morreu tão jovem. Jovem. Hoje, no nosso país, a gente vive tranquilamente até os 80 anos. Tranquilo. Com saúde. O camarada com 40 e poucos anos morreu. Mas por quê? Porque a vida dele foi tragada com o quê? Com essas prisões. Uma pessoa que escolhe entrar num caso fora do casamento, ele tá entrando numa jaula. Ele nem imagina o que está acontecendo. Ele parece que é muito esperto. Não, estou sendo esperto. Mas ele está entrando num engano que só depois ele vai ver a amargura que vai trazer na vida dele. Então entenda isso, gente. A tentação, o laço passarinheiro só serve para uma coisa, para te matar. Por que a morte entrou no mundo? Por causa da tentação. O homem foi tentado, o homem caiu na armadilha da tentação, pecou, e o pecado, tendo sido gerado, traz a morte. Entenderam até aqui? Amém. Não terás medo da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. É o único inimigo que aparece duas vezes, a peste, essa mortandade. Jesus fala sobre isso. A peste é uma figura real, figura nada, é uma realidade bíblica. Você vê que o que livrou o povo da morte no Egito, qual foi a vacina contra a peste? Foi o sangue. A mortandade que assolou a meia-noite daquele povo, só não entrou na casa de quem tinha o sangue do Cordeiro. Então, quando Jesus fala sobre peste, sobre veneno mortal, ele diz que nós pisaríamos em quem? Eu te dou autoridade. Você vai pisar. Você vai pisar na serpente. Você vai esmagar a cabeça dela. O Deus de toda paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O Deus é de paz, mas ele esmaga o que é a morte. Então, quando se fala de veneno, se beber alguma coisa mortífera. O apóstolo Paulo, lá em Malta, ele vai pegar uns gravetos para atiçar o fogo. Uma víbora morde ele. Quando a víbora morde ele, ele se sacode. E aí o povo diz, esse já foi para a fita, esse morreu, veneno. E ele não morre, para se cumprir a palavra. Ele te livra da peste mortal, do veneno mortal. Durante muitos anos eu saía para acampamento militar. Então uma das coisas que eu tinha que tomar conta, você está levando um monte de garotos de 18 anos, você tem que cuidar da vida deles. Então você cuida, por exemplo, não pode deixar ninguém entrar na água. Rio mata. Você tem que controlar eles, porque senão um pega a arma e mata o outro. Você não tem filho de 18 anos, sabe como é que esses garotos são? Então você tem que levar eles ali na rédea, não tem nem rédea. Segura direto na coleira, segura. Porque tudo menino alvoroçado, cheio de hormônio, cheio de querer ser mais homem que o outro. E uma das coisas que a gente aprende e ensina é o que? Lidar com animal peçonhento, com aranha marrom. Então você tem um soro, a gente chama de soro antiofídico. Então você tem lá um soro contra anticrotálico. Anticrotálico, meu irmão, você pode usar na cascavel. Contra essa cascavel é fácil saber por quê. Por quê? Tem um chocalho assim, né? Então tinha um soro antibotrópicos, é para jararaca. Tem o soro antimicruros, lapídico, se eu não me engano, que é aquela cobra vermelha e preta, veneno mortal. Então você usa para quê? Para anular o efeito da toxina. É diferente da vacina. A vacina você toma antes para você não ficar doente, não é isso? O soro você toma depois que você já está doente. Então ele livra você, é uma vacina, eu queria que você entendesse isso, para você não cair na armadilha do pecado. Mas se você cair no laço do passarinheiro, ele vai te livrar do veneno mortal. Entendeu agora? Vacina e soro. Então, semana passada falamos sobre vacina, não caia na tentação. Hoje nós vamos falar sobre caiu na tentação, sem livramento. Está bem assim? Vamos lá. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar,
para que algo pior não lhe aconteça. João 5,14. É o aleijado do tanque de Betesda. E lá Jesus cura um aleijado. Você quer ser curado? Não, eu quero cair na piscina, porque um anjo vem, toca aqui na água, o primeiro que cai, mas não tem ninguém que me empurre. Filho, pega essa tua maca e anda. Os fariseus ficam loucos, porque era um sábado e não pode curar no sábado. Mas, bom, Jesus encontra com ele dias depois, era uma festa. E quando ele encontra, ele fala, estou vendo que você está curado. O veneno que te paralisou foi o pecado. Você caiu numa tentação, você caiu numa armadilha. Você caiu na armadilha de não perdoar, de exigir justiça. Fez contra mim, vai ter que pagar caro. E aí você ficou desse jeito aí. Muita gente morre de câncer, doença psicossomática, vai somando. Porque soma. Aquela pessoa bem mal-humorada, não consegue rir de nada, não tem nada, tem graça para ele. Ele já chega em casa reclamando de todo mundo. Você vai para o cinema, vê um filme de comédia, ele não consegue rir de nada. Nada é feliz para ele. Isso aleja a pessoa, bota a pessoa numa cama. E Jesus falou assim, ó, não peque mais, hein? Esse negócio vai acontecer alguma coisa pior com você. E ali mantinha uma mulher que tinha um espírito. Essa mulher, preste atenção, ela não está, preste atenção, isso é importante você aprender em libertação. Estava dentro da igreja, dentro da sinagoga, tá bom, gente? Era a igreja daquele tempo. Uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Era uma enfermidade, uma doença. Havia 18 anos, ela andava encurvada. Ela devia ter bico de papagaio. Sim. E de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente, essa palavra repete muito no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Aí o povo reclama de novo que Jesus curou no sábado. Aí Jesus diz, então essa mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertado daquilo que aprendia? Lucas 13, de 11 a 13, depois o verso 16. Então a enfermidade, gente, ela também é espiritual. Você sabe que se você der uma topada com o teu dedão do pé, a unha, você vai jogar bola descalço, você já fez isso, já aconteceu comigo, a unha sai. Aí você vai usar metiolate, nem se usa mais isso. Eu não sei mais o que usa. Mas você usa alguma coisa lá para você limpar aquilo ali, para o mal não sair. Ela estava doente. Agora, tem enfermidade que é puramente espiritual. É venenosa, que vai matar a pessoa. Nós, durante um dos cultos de libertação ano passado, o pastor Marco estava ministrando na vida de uma senhora, ela ficou endemoniada, e o espírito imundo falou que estava na tireoide da moça. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem problema na tireoide seja um problema espiritual. Mas nessa moça ele falou, claro, eu vou matar ela. Eu coloquei uma enfermidade mas o pastor Marco mandou sair, o demônio foi embora. Isso é muito comum, um espírito de enfermidade. Inclusive quando você expulsa, às vezes sai causando muita dor na pessoa, muita dor. Você percebe que a pessoa sente dor. É um espírito imundo, é um veneno mortal, mas que entrou por uma porta. Qual é o nome da porta que entra? Pecado. Você entrou no laço do passarinheiro, foi pecado. Ele o livrará do veneno mortal. Eu queria manter essa versão, que é a NVI, para a gente ter um entendimento melhor. A tentação visa a morte, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado, olha o laço do passarinheiro, arrastou, e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, olha o pecadão aí. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1 está dizendo o seguinte, que o pecado, querido, é mortal. Não fique pensando que o pecado não é mortal, porque é mortal. Mas tem um problema, o pecado ele é gostoso. O pecado dá prazer. Nem todo prazer é pecado. Deus tem prazer. Onde está o teu Deus fazendo o que lhe apraz? Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Quem deu prazer para a gente foi Deus. Né? Você tem prazer em tocar, você tem prazer em saborear. Tem perfume, eu gosto de perfumes, eu gosto. Então, tem fragrâncias que tu...
Se entra dentro da loja, fala, eu gosto desse perfume aqui. Você não tem loja que tem um negócio de um perfume? Tem loja que tem um perfume. Então, e Deus que te deu isso, o que o inimigo faz? Ele usa esses prazeres para te atrair. Só que ele te atrai pela tua cobiça para aquilo que é mal. E aquilo que é mal é pecado, e o pecado gera morte. Então, aprenda isso. O diabo não quer que você obedeça a ele. Está fazendo a vontade do diabo. Não, ele não quer isso. Ele quer que você desobedeça a Deus. Ele só quer isso. Ele quer que você desobedeça a Deus. Se você desobedecer a Deus, pronto, ele já faz a festa na sua vida. Então o diabo tenta para te reprovar. Deus te prova para te aprovar. Bem-aventurado o homem que persevera na provação. Então tem a diferença entre ser provado e ser tentado. O homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado ao mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 12 e 13. Para você entender bem a diferença entre tentação e provação. Pastor, quando é que eu sei que isso é de Deus e isso aqui é do diabo? Muito fácil. Na verdade não é muito fácil, mas você vai aprender agora e vai ficar fácil. Então o Senhor nos prova, o diabo nos tenta. Então, a provação possui o sabor amargo. A tentação, ela tem um sabor doce, mas depois vira fel. Deus nos prova para estimular o crescimento. Então eu vou parar aqui um pouquinho. O que Deus quer? Pastor, estou passando por uma prova, estou andando com Deus, estou orando. Deus está te tirando da 5ª série e te levando para a 6ª série. Eu sempre ensino isso. Você não vai ficar na 5ª série para sempre, querido. Você é crente. Deus vai te levar um dia lá para o mestrado, para o doutorado. Não, é a estatura do varão perfeito. Não fica pensando que você vai ficar, essa vidinha, eu peço Deus lá, eu peço Deus lá. Não é assim não, irmão. Deus vai ensinar você a vencer. Ele vai te tornar um valente. Um valente. Deus estimula o crescimento. O diabo quer o quê? Que seja maturo para o resto da vida. Por isso que ele tenta. A aprovação extrai o que há de melhor em nós. A tentação, o que há de pior em nós. A provação visa o bem e a vitória. A tentação visa o mal e a morte. O Senhor nos prova para que a gente busque a santificação. O diabo nos tenta para você pecar, para você buscar o pecado. A provação fortalece o espírito. A tentação fortalece a carne. A provação aprofunda o discipulado. A tentação interrompe o discipulado. A provação aproxima você de Deus. A tentação afasta você de Deus. A provação chama você à realidade e a tentação é ilusão. Quando você cai em tentação, você continua criança, vida inteira. Sabe aquele rapaz que está na igreja há 10 anos, 20 anos, repetindo a 5ª série? Às vezes está fazendo o quê? O jardim de infância ainda. Tinha um negócio antigamente que era o CA, que era o curso de alfabetização. Ele continua sendo alfabetizado. Dá vontade de falar assim, volta para o discipulado 1. Volta para o discipulado. Entenderam a diferença? Um faz você amadurecer, outro faz você morrer. Tá bem? Isso é o laço do passarinheiro. Então, algumas passagens a gente já leu na semana passada, eu vou só ler hoje aqui. Levar a confiar ou fazer associação com a pessoa errada. Confio nele, pastor, confio nela. Obrigar a gastar seus recursos tentando ajudar quem não quer ajuda. É laço do passarinheiro. Impulsionar você a revelar segredos espirituais a gente que não vai entender isso. É jogar pérola para os porcos. Fazer depositar seus sentimentos nas coisas e não nas pessoas. Seduzir a envolver-se com pessoa pelo impulso da paixão. Pastor, ele é tão bonito. Eu só faço aquela pergunta. Está congregando aonde, irmão? Eu estou meio desviado. Pronto, já sei. Já sei. Fazer tomar decisão em meio a forte emoção. Enganar a sentir necessidade de comprar o que você não precisa. Gente, mas está baratinho, mas eu não preciso disso. Mas custa 10 centavos, mas para que eu vou querer isso? Compre agora, porque o IPI vai voltar. Você tem que comprar agora é a última semana IPVA grátis. Quem já ouviu isso? Só eu? Compre agora e comece a pagar depois da Copa.
Obrigar a olhar as circunstâncias e desistir de olhar para frente. Quando você olha a circunstância, você para de olhar para Deus. Quando Pedro reparou no vento, ele afundou. Aí ele, cadê Jesus? Perde Jesus. A grande dica é não pare de olhar para Deus. Se você começa a olhar para a circunstância, você para. A circunstância leva você a desistir. Eu quero mesmo é morrer, pastor. Tomara que Jesus busque a igreja. Você vê que a igreja de Tessalônica estava passando um perrengue ali, irmão. Aí Paulo prega sobre o quê? Sobre arrebatamento. Um dia, um anjo vai tocar uma trombeta, num piscar de olhos, pisquei o olho. Cadê a igreja? Sumiu. Por quê? Porque passavam por provação. E a provação quer que a gente faça o quê? Tomadoril. O que é tomadoril? Eu quero ir embora desse mundo aqui. É bom estar com Deus mesmo. Levar a inquietude ao desespero diante de diversidades. Isso é laço do passarinheiro. Fazer se sentir cansado sem necessidade de vir à igreja e afastar-se dos princípios espirituais. Aí não ora mais. A Bíblia, então, misericórdia. Não queria nem saber dela. Enganar na mentira de que trabalhando tudo que pode alcançará tudo que deseja o teu coração. É a mentira, o engano das riquezas. É isso que Jesus fala. Vamos lá. Então o diabo, ele quer o que com esse laço? Dá um nó na sua vida. Esses Salmos 18, 116, 35 falam sobre o quê? Laços de morte. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Pois sem causa me tramam laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Todas essas experiências que vocês têm e entrar nessa armadilha levam você para a tristeza. E muitas vezes você pergunta assim, mas o que foi que eu fiz? Alguém já aconteceu com você, talvez só tenha acontecido comigo isso. Alguém não gostar de você de graça. Você faz tudo, você está na tua, você está trabalhando bem, você está se esforçando ao máximo, você ajuda a pessoa, e ele não gosta de você, não gosta dele. O que eu fiz? O que eu fiz para você? Você não sabe nem o que você fez. E às vezes é um brilho a mais, um elogio a menos, pronto. São inimigos gratuitos. O Salmo 35 fala de inimigos gratuitos, que tramam laços de morte. Aqueles homens da Babilônia odiavam a Daniel, o profeta. E arrumaram um jeito do rei criar uma lei que fosse antipática, que fosse contrária a Daniel, para que Daniel caísse e fosse devorado pelos leões. O que Daniel fez? Nada. Mas Deus estava com a mão em cima dele, ele prosperava em tudo que ele fazia. E aí, quem é que manda na boca do leão? Gente, eu aprendi esses dias. Aí veio um pastor pregar aqui para a gente no Ministério de Homens na terça-feira. O camarada é um americano que veio, serviu em Foz do Iguaçu, serviu a Deus ali também numa favela no Rio de Janeiro. Aquela favela enorme da Zona Sul, como é que é o nome? Rocinha, serviu na Rocinha. E depois veio para cá e falou assim, querido, você servir a Deus, você tem que ter duas coisas. Todo homem de Deus tem que ter um passaporte. Eu falei, opa, passaporte eu tenho. E você tem que aprender a falar um idioma além do teu idioma. E é fácil. Se Deus ensinou a mula a falar hebraico, por que você não pode falar inglês? Eu falei, é verdade. Francês, por que você não pode falar? Se esforce, que Deus desconfunde a língua de Babel, traz um Pentecoste novo para a sua vida, você vai falar uma língua estranha nova aí, entendeu? É isso. Retorno à sensatez. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que diz que tem homens que estão resistindo. E aí ele fala sobre tratar com mansidão, mas também trazer ao retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Gente que é aprisionada, que cai no laço do passarinheiro, que é aprisionada para pecar, para viver o quê? Gente, o pecado não traz morte. O salário do pecado é o quê, gente? É morte, não é um dia ruim. Hoje eu menti, vou ter um dia ruim. Não, querido. O salário do pecado é morte. Sabe o que é o salário? Você trabalha para receber. Chega no final do mês, tu vai no banco lá, não vai no banco? E aí, quanto é que deu esse mês? Salário. O salário é recompensa pelo aquilo que você faz. Então você tem que entender isso, meu querido. Quando você cai no laço e você peca,
a morte te persegue. Escravo do medo da morte. Por isso, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, pela sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? Isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Deus, ele está dizendo o seguinte, que Deus teve que participar da condição humana, ou seja, Deus, que é espírito, se fez carne, se fez gente, nasceu do ventre de Maria, a virgem de Nazaré. E ali ele se fez na condição. Muita gente pergunta assim, pastor, por que o diabo, eu vou orar para o diabo se salvar? Alguém já ouviu isso? Já ouviu ou não? Isso é pergunta de gente da escola bíblica dominical de novo convertido. O diabo não tem jeito para ele. Deus não se fez anjo para morrer pelo diabo. O diabo é um anjo que desobedeceu, se rebelou. Deus se fez gente. Ele não salva cachorrinho, não salva gato, não salva o mico-leão dourado, não salva as baleias. Jesus salva a gente. Ele se fez gente. O sangue dele foi derramado por causa de gente, por causa de ser humano, por causa de mim, por causa de você. Amém, igreja? Deus é salvador de homens e mulheres pelo sangue da cruz. Gente que estava escravizado pelo medo da morte. Pois a vontade do meu Pai é que todos que veem o Filho e creiam nele tenham vida eterna. E no último dia eu ressuscitarei. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, 25 a 26. O laço da morte, o veneno mortal, ele foi paralisado aqui, ó. Vou voltar para a Páscoa. O sangue do Cordeiro sobre os umbrais foi a vacina que impediu a toxicidade da morte de entrar na casa de quem? Na família do judeu, não era isso? Não era isso, gente? É a mesma coisa. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto. Se você tem aliança com o Cordeiro, você não precisa temer o veneno da morte. Vamos lá. Esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança derramado para a remissão do pecado. É para você não viver na morte. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação, cada bairro de Curitiba. Vai estar lá. Eu sou alfa ou ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o que vivo e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves de quem? Da morte e do inferno. Está na mão de quem, gente? Jesus, achei que estivesse na mão de Pedro, porque tem aquela piada, Pedro está com uma chave, né? Não tem a piada assim? O cara chega, gente, quem tem a chave da morte e do inferno é Jesus Cristo de Nazaré. E se você tem um pacto com Ele, o veneno da morte não atua na tua vida. Não temerei a peste perniciosa. Eu não temerei mais a morte. Mas Deus ressuscitou dos mortos, falando de Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o que, gente? Os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24, apóstolo Pedro pregando no Pentecostes. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio. Você está vivo aqui. Um dia, você vai morrer. Está pensando que não? Vai. A não ser que Jesus volte para buscar a sua igreja antes. Eu espero sim. Posso esperar? Posso esperar. Tem alguma garantia? Não tem garantia. Mas a garantia eu tenho. A morte não tem a palavra final na vida de quem crê. Não tem não, gente. O crente, ele vê o Senhor assentado à destra, começando com o pastor Henrique sobre isso, sobre a morte de Estevão. E o povo apedrejando ele. Está pensando que ele viu a morte? Ele viu o Senhor Jesus
no alto e sublime trono, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quer uma novidade? Você não herda a vida eterna porque você é bonzinho. Você não herda a vida eterna porque você é perfeito. Deus inaugurou o reino dele, o céu, o Éden, o jardim dele, com um ladrão assassino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós somos salvos por Jesus de Nazaré. É por isso que ele é bendito, é por isso que ele recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não há em nós capacidade de salvação. Não há. Ah, pastor, então vou viver aí na bandalha. Não vai não, querido. Porque o pecado gera morte na sua vida. Porque as suas escolhas atingem seus filhos. Porque as suas decisões de pecado te levam a mortes terríveis. Porque as suas decisões de engano atingem sua família, atingem seus empregados, seu chefe, atingem as pessoas que você deve amar. Então, querido, eu fui livre do pecado, eu não quero voltar para ele nunca mais. Não quero acordo com ele. E Deus, qual o futuro da praga da morte, desse veneno mortal? Limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 fala do céu. No céu, o dono da funerária morre de fome. Não morre de fome porque no céu você não sente privação de nada, mas não existe. Acaba a morte. A morte é o inimigo a ser vencido. E é por isso que eu não vou mais temer o veneno mortal. Você está entendendo isso, querido? Tudo isso, essa preparação, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, é meu refúgio, minha fortaleza, ele te livra do laço do passarinheiro e do veneno mortal. É uma preparação, é como se fosse assim. O Salmo 91, ele é um quadro, e esses 3 primeiros versículos são a moldura, é o trilho onde todos os outros versículos vão passar. É uma preparação para você saber quem é Deus, como Deus te protege e como o mal não te atinge. Amém? Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 124, amém? Fique em pé. Vou convidar você para a gente orar, no nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos, por favor. A prisão, gente, o cativeiro, é um exemplo muito claro daquilo que Deus não quer que você viva. Talvez você esteja vivendo dentro de um cativeiro. Talvez você esteja aprisionado dentro de um lugar, uma situação, uma família, um trabalho, uma condição de saúde que você fala, não tem como sair daqui. Talvez quem esteja dentro do cativeiro seja alguém que você ama. Talvez quem esteja dentro do cativeiro seja alguém que te detesta, que te odeia, que te persegue, que fala mal de você pelas costas. Gente aprisionada é gente escrava. O escravo não faz a vontade dele, faz a vontade do feitor de escravos. É isso que o passarinheiro quer. Ele quer que você viva uma vida muito infeliz. O diabo, ele quer que você seja um infeliz. Apesar de Deus ter te dado liberdade. Apesar de Deus ter dito, comerás livremente de toda árvore. Ele quer te aprisionar. Apesar de Deus ter trazido liberdade para que você pudesse decidir amar com liberdade. Ele quer que você viva em tristeza. Feche seus olhos agora. Eu quero fazer um desafio para você. Não é para mim,
não é para a igreja, é você e Deus. Talvez você esteja preso em algum laço, em que você fala assim, poxa, eu não tenho como sair. O laço talvez seja uma tristeza sobre algo que te acompanha desde a sua infância. Algo que fizeram contra você. Uma maneira como te trataram, como te machucaram. E hoje você quer sair disso. Hoje você quer liberar perdão. Hoje você quer tirar a amargura do teu coração. Pastor, eu não consigo perdoar. Ele me traiu, ele me machucou, ela me enganou. Você hoje pode ser livre. Só quem te liberta da armadilha é aquele que tem a chave da morte do inferno e tem a chave da armadilha. Você quer ser livre hoje? Se você quer ser livre, levante sua mão em nome de Jesus. Eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Pode baixar, todos vocês. Número 2. Você está preso a algum pecado. Você consegue vencer ele por algum tempo. Mas passado algum tempo, você cai de novo e tropeça no mesmo vício, na mesma mentira. Você tropeça na mesma ira, na mesma violência de palavras. Você tropeça no mesmo ódio, você volta atrás. Você quer ser livre hoje? Deus, eu preciso de liberdade. Se você quer isso, eu vou pedir para você, em nome de Jesus, levante sua mão, eu preciso ser livre, Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Pode baixar sua mão. Número 3. Você já tomou a vacina, mas talvez você tenha que tomar também o soro. Você percebe que de alguma maneira o teu passado te aprisiona, te liga, te prende. É uma maldição mesmo que te persegue, que se repete na tua vida, que vem uma vez atrás da outra, e se repete, se repete, se repete. Quando você fala, agora eu me livrei, aquilo lá acontece de novo. É uma tristeza. Você quer dizer, Jesus, quebra essa maldição na minha vida. Se você quer isso, levante sua mão, eu quero. Deus abençoe a todos vocês. Pode baixar. Existe alguém aqui essa noite que quer fazer uma aliança com Jesus. Jesus, me perdoe, porque eu caí no laço do passarinheiro. Me perdoe, porque eu me desviei. Me perdoe, porque eu me afastei, saí dos esconderijos do Altíssimo. Há alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar para Jesus. Se você quer isso, é muito simples, fique no seu lugar. Só levante sua mão, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, é só levantar sua mão, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Há alguém? Eu quero mais, amém, amém, amém todos vocês. Podem abaixar suas mãos. Eu quero convidar o pastor Sebastião, pastor Marco também, vem cá por favor. O pastor Marco vai estar orando agora, ele vai quebrar os laços. Eu gostaria que você não ficasse só escutando, ouvindo o pastor Marco orar. Por favor, então, repita comigo. Diga assim, diante de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo, eu coloco a minha vida e eu te peço perdão, Senhor, por toda aliança, por todo pacto realizado com o mundo das trevas. Senhor Jesus, me perdoe por toda a legalidade, por toda a abertura que eu dei a Satanás e seus demônios. Eu rejeito, eu cancelo, eu anulo e eu desligo da minha vida toda a ligação espiritual do mal, de Satanás, na minha vida. E eu declaro, eu confesso
E eu creio que Jesus Cristo de Nazaré me perdoou naquela cruz. E eu o confesso como o único e suficiente Salvador. E mediante esta confissão, está vencido, está derrotada toda ação maligna contra a minha vida. E mediante esta confissão, eu desligo todo o direito legal de Satanás e seus demônios agirem na minha vida em decorrência destes pecados. Eu declaro aqui que Satanás está derrotado. Ele perdeu na minha vida, na minha família e na minha linhagem, porque o sangue de Jesus, ele está sobre mim. O sangue de Jesus, ele purifica a minha consciência das obras mortas. O sangue de Jesus, ele me comprou. Eu fui alvejado, eu fui lavado no sangue de Jesus. Eu tomo sobre mim o sangue do Cordeiro e declaro a vitória de Cristo Jesus, a obra da redenção, da glorificação, da crucificação, a obra do Pentecostes. Eu recebo sobre a minha vida e declaro que estão frustrados todos os planos do diabo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e invocamos a autoridade, invocamos o poder, o domínio que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Senhor, o Teu Espírito Santo, Ele foi enviado para convencer cada mente humana do seu desvio, do seu pecado, do seu engano, da sua ignorância espiritual. Espírito Santo, traga agora à memória tudo aquilo que foi feito de errado. Mas Espírito Santo, encoraje agora essa mente a olhar para a cruz do Senhor Jesus, aonde tem o remédio, aonde tem o perdão, aonde tem a libertação, aonde se encontra a esperança. Espírito Santo, quebra agora toda mentira, quebra agora toda insegurança, quebra agora todo medo, Senhor. Quebra, Senhor, toda incerteza, todo espírito de religiosidade está sendo destronado agora na mente, no coração. Todo espírito de idolatria está sendo destronado no poder do sangue de Jesus. Senhor, vai entrando nessa mente, vai entrando, Senhor, nesse pensamento e traga agora alegria. Espírito Santo, vai trazendo alegria, vai trazendo paz, Senhor, vai trazendo esperança, vai trazendo autoridade, Senhor, vai trazendo unção, para que haja uma nova vida nesses corações. Nós cobrimos cada uma dessas pessoas hoje, um poder do Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Nós abençoamos assim, Pai, no nome de Jesus.